Fala galera, tudo bem? Hoje a gente está no nosso segundo episódio do Carpinteiro Divino. É um prazer ter você aqui, é um prazer poder estar aqui muito próximo do Leuci para a gente compartilhar um pouco mais sobre os assuntos que muita gente tem dúvida e o Leuci, com toda a boa vontade, veio trazer para a gente de uma forma mais mastigada, de uma forma mais leve para a gente. Leuci, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar compartilhando com a galera todo esse conhecimento. Você que não assistiu o primeiro episódio, a gente falou sobre a Bíblia, não perca, a gente vai deixar o link aí na bio para você ir lá ver, tirar suas dúvidas sobre a Bíblia. Foi um bate-papo muito legal que a gente saiu muito mais claro do que a Bíblia, como é que funciona, passagens, então foi um assunto muito legal. Para você que estava aqui no primeiro, a gente faz uma oração para poder pedir o Espírito Santo, conforme o Leuci falou no primeiro. Então a gente faz uma oração aqui para poder iniciar esse segundo episódio, que o assunto será sobre Deus. É um assunto muito legal, que eu tenho certeza que vai surgir dúvidas e que em nome de Jesus o Leuci consiga passar de uma forma legal aí para nós. Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui. Obrigado, Léo, por essa oportunidade, né? E que Deus possa nos usar mais uma vez. Então vamos orar ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, depois de um dia de lutas, de trabalho, poder estar aqui na Tua presença, poder buscar o Senhor, um Deus tão próximo, que nos ouve. Mais uma vez, Senhor, nos capacite para que possamos ter a destreza da Tua palavra e que o Teu Santo Espírito conduza, abençoe todas as pessoas que estão assistindo, que de uma forma o Senhor nos use como canal para abençoar a vida de tantas pessoas. Rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bora, vamos iniciar, que eu estou muito curioso para falar sobre esse assunto Deus. Quando vem na minha cabeça, viu, Leuci, eu sou sincero e eu vou falar mesmo. Ao mesmo tempo que eu vejo um Deus no Antigo Testamento mais bravo, que pune, aí ao mesmo tempo eu vejo no Novo Testamento, em forma de Jesus, um mais manso, que está mais ali próximo. Leuci, me fala um pouco mais aí sobre esse Deus, cada um interpreta de uma forma. Me conta um pouco mais para você, o que é Deus, o que você poderia falar para a gente de uma forma mais clara? Olha, eu acho que a melhor forma da gente explicar, muitos conhecem a história de, por exemplo, José do Egito. Um jovem sendo usado hoje tanto nas pregações da igreja, como nos coaches, né, nas palestras aí de mentorias, né, em todos os aspectos, até mesmo na questão financeira, na questão de empreendedorismo, resiliência, né? E aí você encontra o seguinte: a Bíblia quer falar a história do pai de José, de Jacó. Aí a Bíblia coloca lá poucos versos sobre Jacó e depois começa a contar a vida de José. Não, pera. A Bíblia quer falar sobre o pai de José, que é Jacó. Mas aí vai gastar lá inúmeros capítulos falando de José. Tá. Quando chega no final, José recebe a sua família lá no Egito. Aí o faraó olha para José e fala assim: cadê o seu pai? Ele fala: tá aqui o meu pai. Ele fala: esse é o famoso Jacó. Ou seja, através da vida de José, todos já haviam sabido quem era Jacó. Tá. Então você quer saber assim sobre Deus, né? Deus, ele vai chegando de maneira muito tímida no Antigo Testamento. Por que tímida? Porque Deus é apresentado como todo-poderoso. Quando Deus ia falar com Moisés no monte, você encontra ali em Êxodo capítulo 19, o monte fumegava, o monte derretia com a presença de Deus. E Deus dizia: Moisés, não deixa ninguém nem tocar no monte. Se tocar no monte, a pessoa
vai ser fulminada. Quando Deus se apresentava, por exemplo, no Santíssimo, dentro do santuário, o sumo sacerdote entrava com muito zelo, com muito cuidado. O ambiente se enchia de fumaça para tentar fazer uma nebulosa ali para não ser fulminado com a glória de Deus. Quando Moisés descia do monte, você encontra ali em Êxodo 39, Moisés descia do monte e ia conversar com as pessoas, a glória de Deus que estava no rosto de Moisés machucava as pessoas, incomodava as pessoas. Então você encontra um Deus muito poderoso, muito glorioso, e quando ele quisesse aproximar das pessoas, ele então iria fulminar as pessoas. Então você encontra um Deus distante. Quando você vai, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1, começa, e Deus criou, e Deus, e Deus, e Deus. Quando depois que ele começa a criar o homem em seguida, ele já se permite ser chamado de Senhor. Então, ele já está um pouco mais íntimo com o ser humano. Né? Aí você vê o seguinte, o próprio Deus que falava do monte com Moisés, ele vai para Moisés e fala em Êxodo 25, verso 8, me faça uma cabana para mim. O povo de Israel morava em cabana naquela época, eles eram nômades, né? Viviam aqui e depois iam mudando. E aí Deus falou o seguinte, vocês moram em cabana, construam uma cabana para mim, mas no meio do povo. Eu quero morar no meio do povo. Então você percebe que aos poucos ele foi se mostrando. Aí Deus esteve com o povo no deserto, Deus andou com eles, Deus estava ali com coluna de fogo, com toda a proteção ali e bem próximo a ele. Porém, você encontra muito que assim, você tinha sempre um intercessor. Desde quando o homem pecou, você vai, por exemplo, em Isaías, capítulo 59, verso 2, diz, o pecado, a iniquidade, o vírus do pecado que contaminou vocês, afastou vocês de Deus. Então, não é Deus quem está com a mão deficiente, mas o pecado de vocês distanciam vocês de Deus. Então, a partir do momento você encontra, por exemplo, você vai em Hebreus capítulo 1, já nos versos de 1 em diante fala, no passado Deus falou de várias formas, de várias maneiras, mas naquela época falou mais pelos profetas. Então, quando Deus queria conversar com o povo, tinha sempre um intercessor. As pessoas tinham curiosidade, por exemplo, assim, Moisés, ali em Êxodo capítulo 3, Deus havia chamado Moisés para que libertasse o povo do cativeiro egípcio. E Moisés falou assim, tá bom, eu vou lá diante do povo, mas eu vou apresentar o Senhor de que maneira? Nossa, que legal. Qual é o seu nome? Como é que eu vou apresentar para as pessoas? Aí então Deus disse, diga apenas que eu sou. Então você encontra esse Deus distante pelo fato de o plano da salvação ainda estava a desenrolar. Você vê ele montando caricaturas, pegando tipos, né? Moisés foi um tipo de Cristo, Abraão, José, cada um deles usando figuras para mostrar que depois viria esse Deus mais social e tudo mais. A gente vai ver aqui ao longo dos estudos que a comparação desse Deus do Antigo Testamento para o Novo, é injusto você dizer que há um Deus arbitrário, que é um Deus que pune no Antigo Testamento e no Novo um Deus amoroso. Na verdade, há alguém ainda desconhecido no Antigo Testamento e no Novo alguém que está sendo apresentado pelo Filho. Lembra José? José agora é o Cristo. Cristo apresentando Jacó, Cristo apresentando seu pai. Então, isso vai crescendo durante a Bíblia. Cara, é um assunto que minha cabeça tá bugando aqui, viu? Eu tô sendo bem sincero, porque eu falo, cara, como eu posso... Eu queria até te perguntar isso, eu sei como que eu posso ter
mais clareza, como é que eu posso ter mais intimidade com esse Deus, por exemplo, que é um Deus que eu não vejo. Como é que eu faço para estar mais próximo e ter essa intimidade, por exemplo, que Moisés teve? Olha, né, que pergunta maravilhosa. Quando você vai em Salmo 103, no verso 7, diz o seguinte: Deus mostrou os seus caminhos para Moisés, mas para o povo de Israel, que buscava só as coisas, só as bênçãos, Deus apenas mostrou os sinais para eles. A Bíblia apresenta que Deus... Nossa, isso é muito forte, velho. Repete, nossa, eu estou aqui raciocinando. Fala de novo. Salmo 103, verso 7. Para o povo de Israel, Deus mostrou apenas os seus prodígios, milagres e realizações. Para Moisés, que quis ter um encontro com ele mostrou os seus caminhos. Aí você vai, por exemplo, em Isaías 55, ele fala o seguinte: os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Da mesma forma que o céu é distante da terra, é Deus de nós. Eu gosto muito quando o estudioso, né, fala aqui de um personagem, acabei esquecendo aqui, Salomão. Lembrou? Eu gosto muito quando Salomão ele fala lá em Reis, acho que no capítulo 18 ou 28, ele fala assim: Senhor, nós estamos dedicando um templo ao Senhor e nós estamos pedindo para que o Senhor venha morar nesse templo. Ao mesmo tempo, quão ingênuo nós somos. Se o universo não te cabe, como é que o Senhor caberia dentro desse templo? Então, na verdade, o primeiro erro é achar que uma mente finita como a nossa, pós-pecado, consiga entender Deus. Olha que legal, isso é um baita insight. Primeiro detalhe. Eu acredito, em um dos papos que a gente já teve, Leuci, você comentou algo sobre isso. Se você puder até mastigar mais, de assim, é muito difícil para a gente entender um Deus tão grande com uma mente tão pequena. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente quer colocar Deus dentro de um recipiente, dentro de um local. Lembra de algo disso que você já comentou comigo? Isso, então esse é o primeiro erro. Aqueles que se aproximam de Deus têm que saber que Deus é todo-poderoso, que Deus é maior do que tudo, que Deus criou todas as coisas. Então, o primeiro ponto. Segundo ponto é que Deus é uma forma genérica, né? Por exemplo, assim, nós temos o panteísmo, o deísmo, o politeísmo, o satanismo, todos eles adoram uma entidade. Ou é o próprio universo, ou é Lúcifer, ou é a mistura entre um ser pessoal, mas que criou tudo e foi embora. Depois nós temos, por exemplo, só dentro, por exemplo, se você pegar só a linhagem que veio de Abraão, né? Então nós temos o cristianismo, o islamismo, o judaísmo. Todos estes adoram um Deus. Se é Allah, se é outras entidades, né? Cada um tem aí os seus nomes, né? Então a palavra Deus é muito genérico. Aí você encontra essa expectativa toda no Antigo Testamento. Eu gosto muito de pensar na figura de Abraão, e me permita falar um pouquinho sobre ele. Porque assim, hoje nessa pergunta de quem é Deus e como encontrar, talvez foi o que aconteceu na vida de Abraão. Né? Quando você vai em Josué, no capítulo 24, verso 2, lá diz que Abraão morava na região da Suméria e adorava um panteão de deuses. Então Abraão não acreditava até então no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Não lhe era ainda apresentado.
Legal. Tinham tantos deuses mitológicos, e o interessante é que cada um desses deuses tinha uma imagem a representar. Tem um nome, tem uma figura para representar. Então, se eu quero pensar aqui no deus Moloque, tinha lá a deusa Anita, a deusa Isa, então todos os deuses tinham uma figura. De repente, uma voz interfere, cruza o caminho de Abraão. Então ele nem viu. Nem viu. Só ouviu. Só ouviu. E quando ele, lá em Gênesis, no capítulo 12, quem quiser depois acompanhar, essa voz se apresenta para ele dizendo: Abraão, eu sou único. Todos os deuses que você conhece até então são fictícios. Eu sou o único criador dos céus e da terra. A partir de agora, eu vou te mostrar um novo sistema de culto, eu vou te mostrar agora uma nova abrangência, eu vou criar através de você uma nação santa, um povo santo, e através de você, do descendente que virá de você, vai ser abençoado toda a terra. Por isso que fala que Abraão é o pai da fé, né? Pai da fé. Porque... E não só o pai da fé do cristianismo, né? Do islamismo, do judaísmo, tudo se descende dele. Dele? Que legal. Então, quando eu vou orar, por exemplo, e eu vou orar para Deus, e pela minha criação eu oro em nome de Jesus, mas eu oro para o Deus Pai? Isso, olha que interessante, né? No plano da salvação, o Pai é o que ficou lá no céu. Tá. Né? Agora a gente já está numa época em que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, né? Você encontra no livro de Atos o próprio Estevão vendo o céu aberto e Cristo lá junto do Pai. Mas o Pai ficou na função de ser esse governante lá. Jesus é esse que desceu para nos mostrar. E o Espírito Santo é o substituto de Jesus à medida que ele sobe, né? A Bíblia diz que Jesus levou o cativo o cativeiro, distribuiu dons aos homens. Jesus disse: olha, eu dou para vocês outro consolador. Ou seja, a palavra consolador aí vem do grego parakletos, outro advogado, outro ajudador, outro da mesma espécie. Então, alguém à altura de Jesus ficaria aqui na terra enquanto ele ascendia ao céu. Para ser esse auxiliador mesmo, né? Auxiliador. Agora veja, nós não temos méritos para nos aproximar de Deus. Lembra que nós somos todos pecadores? Uhum. Se eu pudesse ter a ousadia de ir diante de Deus e dizer: olha, Senhor, pelos meus méritos ou pelas minhas obras, atenda minhas orações, mas não. Então Jesus diz: um dia vocês não precisarão mais da minha intercessão, mas antes que chegue esse dia, vocês devem pedir em meu nome. Então, qual é a sequência lógica? Eu me encaminho ao Pai. Às vezes eu vejo pessoas orando de Jesus, em nome de Jesus, para Jesus. Isso também é confuso. Na verdade, Jesus nos ensinou, até na oração do Pai Nosso, né? Nós nos dirigimos ao Pai, pedimos, e tudo isso, Pai, eu peço nos méritos do homem, do ser humano fiel, obediente que é Jesus. Então, eu peço ao Pai em nome de Jesus. Aí a Bíblia fala que nós não sabemos falar direito. Eu imagino. Nós pediríamos coisas egocêntricas. Aí entra o Espírito Santo, a Bíblia diz que intercede com gemidos inexprimíveis e convertendo as palavras torpes, as palavras fracas, né, que nós temos, de maneira que chega suavemente, de maneira que seja audível e entendível para Deus. Então, veja que os três trabalham no plano da salvação. É muito legal, e o título do estudo, que é o Carpinteiro Divino, e você falando, né, o único que veio e pôde interceder por nós, né, Leuci? Então, é um assunto que, não tem fim, né? Leuci, deixa eu fazer uma última pergunta para você sobre Deus, e se você quiser já decorrer pro final, de uma forma que fique claro
para todo mundo o que você quer passar dessa forma mais nítida, né? O que você poderia deixar para nós sobre Deus, para tirar algumas dúvidas, tirar algumas até crenças, como você já mencionou aqui, mas o que você poderia deixar de uma forma mais clara, mais mastigada sobre esse nome genérico que é Deus? O que você poderia deixar de uma forma mais mastigada para todo mundo? Eu tenho a dizer para você, né, que muitas vezes tenho orado, né, pedido para Deus, ao mesmo tempo que Deus, né, o Deus em que muitos estão pregando. Na verdade, você encontra Deus num lugar muito íntimo. Eu gosto muito daquele texto de Jó, capítulo 42, verso 5, porque o próprio Deus havia dito que Jó era um homem íntegro, fiel, temente a Deus, mas esse mesmo Deus permite com que Jó passe por muitas tribulações. E quando chega no capítulo 42, verso 5, Jó, um homem que recebia elogios de Deus, ele diz: agora eu conheço a Deus. Agora eu pude experimentar Deus. Antes eu conhecia Deus do que os outros me diziam. Agora os meus olhos podem ver o Senhor. Agora eu sei quem é Deus. Olha que gostoso, né? Só de você falar, né? Já dá eu quero conhecer mais esse Deus, né? E ele está disponível, né? Está disponível, está sedento. Lembre-se, é ele quem vai lá no Jardim do Éden atrás de Adão. Eu nem sei o que seria se ele não tivesse ido atrás de Adão. Por onde estaria, né? Como nós estaríamos perdidos. Mas é ele quem vai. Então é ele quem está sedento. Mas para isso existem as regras. Existe o caminho. Existe, como tudo na vida, né? O processo. Como é um processo? Eu preciso ter contato com a Bíblia. O Espírito Santo precisa me ajudar a entender a Bíblia. Quando eu for à Bíblia, eu vou conhecer lá Cristo, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, o Príncipe, o Senhor, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, e eu vou conhecê-lo. Mas ao mesmo tempo eu vou conhecer o carpinteiro, o homem simples de Nazaré, o homem de dores. Eu vou conhecer aquele que sabe e conhece minhas dores. Então, através da Bíblia, eu tenho um encontro com Cristo. Cada vez mais eu preciso me aproximar de Cristo. Então eu preciso desenvolver um plano de comunhão. Eu preciso ter tempo de qualidade com Deus. E aí, Jesus então vai se revelando e se apresentando na Bíblia. Chega ao ponto que, por exemplo, Salmo 119, se eu não me engano, no verso 11, me parece, que fala assim: Senhor, eu quero comer a Tua palavra, eu quero guardar a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Então veja que quanto mais eu me encher da palavra de Deus, mais eu vou estar próximo a Cristo. Estando próximo a Cristo, eu vou ter essa alegria plena. Sabe o que é viver além do óbvio? Por exemplo, está todo mundo reclamando, está todo mundo queixando, e você vive além do óbvio. Você já está vivendo o antigozo do céu. E agora a sua vida passa a ser o quê? Uma transformação. O Espírito Santo te conduz a uma crescente. Aquilo que você fazia de coisas erradas, agora tem uma voz que vai falando para você: não faça isso, faça assim. Aí você vai vendo que coisas extraordinárias acontecem na sua vida, milagres extraordinários acontecem, até o dia de você estar pronto, à estatura de Cristo, tendo a mente de Cristo, sendo muito parecido com Cristo. Aí então você vai poder viver eternamente junto com Deus, para nunca mais sair de perto, no mundo sem dor, sem lágrimas, sem tristeza, mas você precisa dar esse primeiro passo. Que legal, né? Você olha assim aí eu falo, cara, que delícia que deve ser. Um dos detalhes que você trouxe, Neuci, e que fique claro, tem regras.
E eu acredito que quando se trata de Deus, a galera ainda não quer seguir essas regras. Acha que tudo ele vai me perdoar, ele vai dar um jeitinho, eu tenho como esperar mais um pouco. E a gente sabe que o tempo está cada vez ficando mais curto para isso, né? E esse Deus que a gente tanto falou aqui nesse estudo hoje, como você disse, ele quer se aproximar de nós. Basta a gente também fazer a nossa parte e buscar ele mais, estar mais próximo através da figura de Jesus, através, como a gente falou no primeiro episódio, da Bíblia, dos personagens, dos heróis da fé. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também, né, Luci? Cara, isso é tão maravilhoso, porque assim, olha, quando eu vejo isso, muitas pessoas, elas não conseguem viver. Por quê? Porque é um peso muito grande. Vamos imaginar a experiência de Paulo ali em Romanos capítulo 7. Ele diz, olha, quando eu não conhecia nada da Bíblia, eu vivia normal, feliz da vida, nada me acusava. Aí veio lá o Leuci e me ofereceu um estudo bíblico. E ele me disse que seria vida para mim. Mas, poxa, me recrimina tudo. Contradiz tudo que eu faço. Tudo agora é pecado. Tudo agora é morte. Então, aquilo que era agradável veio agora como um peso. Eu queria dizer o seguinte. Você que é jovem, ou mesmo, né, um adulto, esqueça um pouco dessa questão de regras. Por quê? Nós precisamos lembrar de algo. Jesus disse que o Espírito Santo estava nele. E o Espírito Santo o levava a boas obras. Nós precisamos aceitar o Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, não só como Salvador, o Senhor Jesus. E quando eu crer no Senhor Jesus e eu permitir que o Espírito que estava nele se aposse agora em mim, o Espírito que gosta de fazer boas obras fará boas obras em mim. Então não será eu quem tenho que fazer, o Espírito fará em mim. Então será muito mais leve. Caraca, olha que legal! Eu trouxe um pensamento e o Leuci destruiu ele de uma forma clássica. Muito legal que eu vejo, Leuci, isso. Quando se fala de igreja ou coisas relacionadas a isso, a gente traz esse peso das regras, mas não foca nisso que você comentou, que é se apaixonar por Jesus primeiro. E Jesus fez isso, como você mencionou, e ele, através do Espírito Santo, fazia boas obras, né? Então eu acho que o primeiro passo seria se apaixone por Jesus, esteja mais próximo dele. É isso, Leuci? Tenha como amigo, sabe assim, aquele amigo íntimo em que você abre o coração. Então você precisa primeiro desenvolver esse relacionamento com Jesus.